Olá, senhores, vamos trabalhar agora nosso último tópico, tá? Sobre poder executivo. Nós vamos trabalhar aqui os conselhos, tá? Tanto o Conselho da República como o Conselho de Defesa Nacional. Então, olha só, senhores, o que acontece? O presidente da República, se você for analisar as atribuições que ele tem, muitas dessas atribuições requer um cuidado, né? Por gerarem consequências, tá? Que podem ser gravosas, tá? Consequências ali muito sérias para a República Federativa do Brasil. Por isso que o presidente da República, muitas vezes, ele se depara com uma situação que ele necessita de um aconselhamento, tá? O conselho, ele vem disso, tá? É um órgão opinativo, né? Que dá aquele conselho para o presidente. Presidente, nesse aspecto aqui, sobre essa matéria, nós achamos que o senhor deva fazer isso, deva fazer aquilo, tá? Mas a decisão, ela é do presidente da República. Então presta atenção aqui comigo, ó. O presidente da República, tá? Em determinadas situações que nós vamos aprender quais são, ele pode se valer, tá? De dois órgãos, tá? Eu tenho aqui, de um lado, o Conselho da República, e de outro lado, eu tenho o Conselho de Defesa Nacional. O tema que nós vamos estudar para finalizar Poder Executivo são exatamente relacionado a esses conselhos. Nós vamos estudar o que é o Conselho da República, para que ele serve, qual a composição dele, e o que é o Conselho da Defesa Nacional, para que ele serve e qual é a composição dele, tá? Esse tema, senhores, ele não é, para ser sincero, um dos temas que mais cai em prova sobre o Poder Executivo. O que mais cai em prova sobre o Poder Executivo disparado são as atribuições privativas do Presidente da República e também a responsabilização do Presidente da República. Mas cuidado. Professor, então eu vou pular essa aula e já vou, né, para outro tema, porque eu tenho muito conteúdo para estudar. Não faça isso, tá? Te aconselho a não fazer isso, porque estude o edital, estude o conteúdo de forma completa, porque as bancas, ela tendo conhecimento que o aluno às vezes ele pula o conteúdo, ela de vez em quando ela cobra uma matéria ali que ninguém esperava, tá? E o aluno é surpreendido com um tema que ele não estudou. Então faça sua preparação com qualidade, beleza? Sobre o Conselho da República e de Defesa Nacional, nós vamos trabalhar detalhadamente como é que funciona, tá? Eles são regulamentados por leis específicas. Eu tenho uma lei regulamentando o Conselho da República, eu tenho outra lei regulamentando o Conselho de Defesa Nacional. Eu trouxe aqui no material para vocês não só os dispositivos constitucionais, mas também os dispositivos mais importantes dessas leis que regulamentam cada um dos conselhos, tá? Então você vai ter uma aula aqui completíssima, tá ok? Mas para fins de concurso público, professor, eu quero saber o que mais cai sobre o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Sem dúvida, eu tenho dois tópicos aqui que são os mais cobrados. Primeiro, eu vou falar da composição. Quem participa, quem compõe, né, o Conselho da República e quem compõe, né, o Conselho de Defesa Nacional. E também, o que cai muito em prova são as matérias, né? As matérias, os temas, objeto, tá? De análise para cada conselho, por parte de cada um dos conselhos. Beleza. Feita essa introdução, vamos lá. Nós vamos iniciar pelo Conselho da República, tá? Senhores, o Conselho da República, assim como o Conselho de Defesa Nacional, essa primeira característica ela é idêntica para ambas, né? Consiste em um órgão opinativo, aconselhamento do Presidente da República. Deste modo, os pareceres, ou seja, os conselhos, por isso que o nome é Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, esse parecer, esse conselho, por ser um órgão opinativo, né? Eles não vinculam o presidente da República. Então presta bem atenção. O que o Conselho da República faz é emitir um parecer opinando, dando uma sugestão ali, um conselho ao presidente da República, mas a decisão é do presidente da República, ok? Então vamos lá, vamos para o que cai.
Professor, qual é a composição, tá, do Conselho da República? O Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente da República e deles participam, presta atenção, vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e também da minoria na Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e também da minoria no Senado Federal, ministro da Justiça. E aí, cuidado, esse aqui, sem dúvida, é o que mais cai em prova. Também, além desses, tá? Vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, líderes da maioria e minoria, tanto da Câmara como do Senado, ministro da Justiça, tá? Também compõe o Conselho da República 6 cidadãos brasileiros natos, tá? Com mais de 35 anos de idade. Agora, cuidado, sendo, já que são 6, 2 são nomeados pelo presidente da República. Olha lá, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 nomeados, né, eleitos pelo Senado Federal e 2 pela Câmara dos Deputados, tá? Todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução, tá? Não existe aqui reeleição, tá? Para o Conselho da República. Então presta bem atenção, senhores. Esse aqui é o que mais cai em prova. Agora tem algumas observações para a gente fazer. Você vai notar comigo que o Conselho da República, ele é um conselho mais político, tá, do que técnico. Ao contrário, você vai aprender comigo, do Conselho de Defesa Nacional. Conselho de Defesa Nacional, ele é mais técnico. Já já a gente vai falar dele, pode ficar tranquilo. O Conselho da República, ele é mais político, tá? Tanto é que na própria composição dele, você consegue constatar isso. Olha a composição do Conselho da República. Eu tenho aqui o vice-presidente da República, tranquilo. Eu tenho o presidente da Câmara dos Deputados. Eu tenho o presidente do Senado Federal. Aí eu tenho os líderes, né, tanto da maioria como da minoria da Câmara dos Deputados. Eu tenho os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal. Aí, cuidado, qual é o único ministro que faz parte do Conselho da República, né? Segundo o texto constitucional, ministro da Justiça. Ministro da Justiça, e aí, senhores, presta atenção, é aqui que está o segredo de sua prova. E eu tenho também cidadãos brasileiros, só que cuidado, não é qualquer cidadão, tem que ser, ele é composto por 6 cidadãos brasileiros, o quê? Natos. Não pode ser brasileiro naturalizado, tá? Então, o cabo privativo aqui, não é uma função privativa de brasileiro nato. Eles têm que ter o quê? Mais de 35 anos de idade. Por que, professor, mais de 35 anos de idade? Você vai colocar um garoto de 18 anos para aconselhar o presidente, ele não dá conta nem de aconselhar a própria família, ele não dá conta nem de resolver os próprios problemas. Você vai colocar um cara que não tem experiência com nada. Então, assim, eu exijo, já que é um órgão de aconselhamento, né, eu exijo aqui pelo menos uma idade mínima, né? E aí é o quê? 35 anos, tá? Aí, cuidado, desses 6, tá? 2 são escolhidos pelo presidente da República, nomeados pelo presidente da República, 2 são eleitos pelo Senado Federal e 2 são eleitos pela Câmara dos Deputados. Então, por que eu falei que é um órgão político? Olha só, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, líderes da maioria e minoria da Câmara, líderes da maioria e minoria do Senado, tá? Esses 6 brasileiros aqui natos, tá? 2 são eleitos pelo Senado, 2 pela Câmara. Então, olha a participação que eu tenho aqui, bem intensa do Poder Legislativo, tá? Então, ele é um órgão muito mais político, tá? Do que técnico. Ao contrário, você vai aprender comigo sobre o Conselho de Defesa Nacional. Beleza? Tranquilo até aqui? Beleza, senhores. Vamos lá. Aí, lembra que eu falei para os senhores que cada conselho ele é regulamentado por uma lei? Então, olha só. A Lei 8.041 de 1990, ela regulamenta a organização e o funcionamento do Conselho da República.
tá? E ele estabelece que, presta atenção, porque provavelmente essa lei ela não vai estar no seu edital. Vou ser bem sincero, ela não vai estar no seu edital. Mas é importante você ter conhecimento de alguns detalhes aqui para facilitar a tua compreensão do conteúdo, tá? Então olha só, desses 6, notem comigo, desses 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, agora quem está falando isso aqui, ó, tá? É a lei 8.041, que está detalhando, está regulamentando ali o funcionamento, a organização do Conselho da República. Desses 6 brasileiros aqui, ó, nós já vimos que eles são eleitos para o quê? Para exercer um mandato de 3 anos, tá? E é proibido a recondução, então eles têm um prazo fixo. Aí já falei, 2 são nomeados pelo presidente, 2 pelo Senado, 2 pela Câmara dos Deputados. Professor, olha só, nos impedimentos por motivo de doença ou ausência do país, dos membros referidos nos incisos 2 a 6 desse artigo, serão convocados os que estiverem no exercício dos respectivos cargos ou funções. Olha aqui, ó, presta atenção comigo. Quem são esses? Olha lá, ó, do presidente da Câmara até ministro de Estado, presidente da Câmara, presidente do Senado, líderes da maioria da Câmara, líderes da minoria da Câmara, líderes da maioria do Senado, líderes da minoria do Senado e o ministro da Justiça, esse grupo aqui, então eu tiro somente os cidadãos e o vice-presidente da República. O que sobrar aqui, o que pode acontecer? Foi convocado o Conselho da República pelo presidente da República, ele quer uma opinião, tá? Só que acontece, pessoal, por exemplo, presidente da Câmara, presidente do Senado, os líderes ali da maioria da Câmara, líderes da minoria do Senado, o ministro da Justiça, eles estão, professor, por exemplo, impossibilitados de comparecer. Por quê? Porque estão doentes ou estão ausentes do país em alguma missão e etc. Nesse caso, quem é que vai compor o conselho no lugar dessas autoridades? Serão convocados as pessoas que estiverem no exercício temporário dos respectivos cargos. Porque quando o ministro da Justiça ele se afastar, seja por doença ou seja por estar se ausentando do país, alguém vai assumir o ministério. Alguém vai estar ali interinamente, né, temporariamente, na função de ministro da Justiça. Alguém vai estar na função, temporariamente, de presidente da Câmara, presidente do Senado, líder da maioria, líder da minoria do Senado ou da Câmara, tá? Então, quem vai compor no lugar deles será aquela pessoa que está temporariamente exercendo aquela função. Beleza? Tranquilo? Professor, por que o vice-presidente da República, ele não entra aqui? Porque o vice-presidente da República, senhores, ele não é substituído. A verdade é essa. Se o vice-presidente da República, ele, por exemplo, falecer, se o vice-presidente da República, por exemplo, ele for acometido por uma doença e ele não poder comparecer, ninguém substitui o vice-presidente da República. Se ele morrer, o presidente ele toca o mandato sem vice, tá? Ninguém substitui o vice-presidente da República. As pessoas substituem o presidente, o vice não. Tanto é que é perfeitamente possível, como já aconteceu no Brasil, só a título de exemplo, o Tancredo Neves ele foi eleito presidente da República com o seu vice José Sarney. Antes de tomar posse, ele veio a falecer. E o Sarney, como vice, foi eleito, né, assumiu a presidência da República. O Sarney tocou o mandato dele como presidente da República sem vice, porque ele era o vice do Tancredo. Assumindo a presidência, o cargo ali de vice ficou vazio, ficou desocupado. Tá ok? Tranquilo até aqui, senhores? E tá, só tá entendido o vice. Agora, por que 6 cidadãos brasileiros natos? Como é que funciona aqui? Porque a lei traz uma regra específica para eles, tá? Olha só. Os membros referidos no inciso 7º, aí aqui eu tô falando o quê? 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos, né? Sendo 2 nomeados pelo presidente, 2 eleitos pelo Senado, 2 eleitos pela Câmara para mandato de 3 anos, vedada a recondução. Estou falando desse pessoal. Nesse caso aqui, tá? Esses 6 cidadãos, eles terão suplentes. É isso mesmo. O presidente ele elege 2, né? Ele escolhe 2, nomeia 2 integrantes, né? 2 cidadãos
brasileiros natos com mais de 35 anos, né? Desses 6, só que cada um deles já tem suplente, tá? É escolhido já com o respectivo suplente. Na ausência, né, por doença ou ausência do país de qualquer um desses conselheiros aqui, dos brasileiros natos, quem vai ser convocado no lugar deles serão os suplentes. Então olha só, os membros referidos nos incisos 7º desse artigo terão suplentes, com eles juntamente nomeados ou eleitos, os quais serão convocados nas situações previstas no parágrafo anterior. Ou seja, senhores, quando eles estiverem possibilitados, né, de comparecerem ali, mediante a convocação do presidente para o Conselho da República, por doença ou por estarem ausentes do país. Então, olha como é simples, tá? Aquelas autoridades que eu te ensinei lá, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, né, líder da maioria da Câmara, líder da minoria da Câmara, líder da maioria do Senado, líder da minoria do Senado e ministro da Justiça, quando eles se afastam, alguém assume a função deles, tá? Por isso que, se o presidente convocou o conselho e aquele ministro da Justiça, por exemplo, ele está doente, internado ou está fora do país, a pessoa que o está substituindo como ministro da Justiça será convocada para compor o Conselho da República. Já quando eu falo desses 6 cidadãos aqui, brasileiros natos, eles só têm uma função, eles só exercem efetivamente a função de conselheiro quando convocados pelo presidente. Então não tem uma lógica, tá, deles estarem sendo substituídos, tá, sem a convocação do presidente. Por isso que, se no momento que o presidente convocar o conselho, ele tomar ciência de que desses 6 aqui, por exemplo, brasileiros natos, que são os conselheiros, 2 estão ausentes do país, o que vai acontecer? Eles foram eleitos, todos os 6 foram eleitos com suplentes. Esses 2 que estão fora vão ser substituídos pelos respectivos suplentes. Tranquilo? Fácil? Aí olha só, o tempo de mandato referido no inciso 7º, cuidado, o mandato de 3 anos aqui é para quem? Para todo mundo? Não, quem tem mandato de 3 anos no Conselho são os 6 brasileiros natos com mais de 35 anos, tá? O tempo de mandato do mandato referido no inciso 7º desse artigo será contado a partir da data da posse dos conselheiros, tá? Então, tomou posse, a partir daquele momento eu conto 3 anos. Pode ter reeleição, professor? Não, porque não pode ter recondução, tá ok? Beleza? Fácil? Presta atenção. Por curiosidade, alguns alunos perguntam, professor, quanto é que vai ganhar um conselheiro desse aí? Nada, tá? É uma função honorífica. O que significa isso? É uma função de honra. Você vai estar ali, né, em nome da pátria, em nome pelo prestígio de estar aconselhando o presidente da República, por estar ajudando a nação brasileira, mas para isso você não recebe nada. Isso quem determina é a própria lei que regulamenta a organização e funcionamento do Conselho da República, tá? Olha só, note que dispõe o artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei 8.041 de 90, que é a lei que regulamenta lá o Conselho da República. A participação no Conselho da República é considerada atividade relevante e não remunerada. Ela é importante? Muito. Você está com a função de aconselhar, você está exercendo a função, né, de conselheiro do presidente da República, chefe de Estado, chefe de governo, chefe do Poder Executivo, né, no âmbito federal. É muito relevante, mas não tem remuneração para isso, tá? O pagamento aqui fica na questão da honra, tá? Do prestígio que você está tendo, tá ok? É isso mesmo. Beleza. Nós vimos a composição e aí cuidado, tá? Temas, objetos de aconselhamento. Senhores, agora eu vou falar o segundo tópico que mais cai em prova. A composição é o primeiro. Agora você tem que entender, o presidente ele vai convocar o Conselho da República para discutir qual tema, professor? Ou ele pode convocar para discutir qualquer assunto? Preste bem atenção. Compete ao Conselho da República, isso aqui está no artigo 90 da Constituição Federal, tá? Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre, emitir parecer, emitir opinião sobre o quê? Presta atenção, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. E aqui o mais importante, já você vai entender o porquê que isso aqui é o mais importante. As questões relevantes para a estabilidade
das instituições democráticas, tá? Questões que sejam importantes, cruciais para a estabilidade das instituições democráticas. Beleza. Por que eu falei que esse aqui é o mais importante? Porque você vai aprender comigo que intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, o presidente ele vai ouvir os dois conselhos. Isso aqui é tema para a convocação não só do Conselho da República, que é o que a gente está estudando inicialmente, mas também para o Conselho de Defesa Nacional. Então, como intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio é objeto de aconselhamento dos dois conselhos, a banca ela tende a perguntar o quê? O próximo. Porque essa segunda matéria aqui não é objeto de aconselhamento por parte do Conselho de Defesa Nacional. É só do Conselho da República. Então esse aqui, tá, é mais cobrado em prova. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Beleza. Professor, aquele rol que está lá na Constituição, né, da composição do Conselho da República, ele é taxativo? Presta bem atenção, tá, senhores? A própria Constituição, ela fala, ó, o presidente da República poderá, isso é um ato discricionário dele, convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta, quando constar ali da discussão, né, da matéria que está sendo o presidente aconselhado, questão relacionada com o respectivo ministério. Cuidado com isso aqui, tá? Se eu fosse examinador, eu cobraria esse tópico. Por quê? Porque isso aqui ele te leva para o erro facinho. Eu não estou falando para você que o presidente da República ele pode convocar outro ministro para fazer parte do conselho. Não. Ele vai participar da reunião. Então presta atenção no que eu vou te explicar, tá? Desde que a matéria daquele ministro, lógico, né, tenha relação com a temática ali discutida, tá? Tanto é que a lei 8.041 de 90, que é a lei que regulamenta a organização e o funcionamento do Conselho da República, tá? Em seu artigo 5º, fala o seguinte, ó, o Conselho da República reúne-se-á por convocação do presidente da República, tranquilo. Parágrafo único, que é o mais importante, ó, o ministro de Estado convocado, na forma do parágrafo 1º do artigo 90, ou seja, o ministro de Estado que não integra o Conselho da República, porque só tem um ministro que integra o Conselho da República. Qual? Ministro da Justiça. O presidente da República, ao convocar um outro ministro de outra pasta, tá, para participar da reunião, por quê? Porque a matéria que está sendo discutida tem a ver com a pasta que ele é responsável, tá? Esse ministro convocado, ele não está integrando o Conselho, ele está participando da reunião, está falando ali, né, o que ele acha tecnicamente, mas cuidado, ele não tem direito a voto. Por que esse ministro convocado pelo presidente não tem direito a voto? Porque ele não integra o conselho, tá? Ele está participando da reunião, tá? Para ali falar alguma coisa técnica sobre a pasta, mas ele não tem direito a voto, tá ok? Beleza? Tranquilo. Como eu falei para vocês, ó, regulamentação legal do Conselho da República, tá? A Constituição fala, ó, a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Qual lei é essa? Com isso, o legislador criou a Lei 8.041 de 90, que faz exatamente isso. Regulamenta, traz regras, tá, sobre essa organização, funcionamento do Conselho da República. Beleza? Lembrando que, professor, quem é que vai convocar o Conselho? Senhores, se o Conselho ele é um órgão consultivo do presidente, a convocação dele é um ato, né? É uma competência privativa do presidente, tá ok? Olha lá, ó, tá lá no artigo 84, lembra que nós estudamos? Compete privativamente ao presidente da República convocar e presidir. Cuidado que eu vou falar já já disso aqui. O Conselho da República, e você vai ver comigo também o Conselho de Defesa Nacional, que nós vamos estudar já já, tá? Então, presta atenção no peguinha. Vem cá. Olha que interessante, antes da gente finalizar, tá? O que nós vimos aqui? Nós temos, de um lado, o presidente da República como chefe de Estado e também exerce a função de chefe de governo, uma vez que adotamos o sistema de governo presidencialista, né? Ótimo, perfeito.
muitas das decisões do presidente da República são decisões que acarretam ali graves consequências para a nação. Então, muitas vezes ele se sente inseguro, né, de decidir algo sozinho. Ele fala: eu quero ouvir determinadas pessoas, eu quero ouvir um órgão consultivo. Para isso, a Constituição ela criou o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Aqui eu estou falando exclusivamente, primeiramente, do Conselho da República. O que nós vimos? Aí presta atenção, é isso aqui que vai cair na sua prova. O Conselho da República você já aprendeu. É o quê? Um órgão consultivo. Se ele é um órgão consultivo, o parecer dele não vinculante, não é isso? O parecer dele é só uma opinião. Você vai fazer uma analogia comigo. Você aí, mulher, você homem, às vezes você quer tomar uma decisão importante, você, cara, eu preciso conversar com o meu melhor amigo, ele é um cara inteligente, é um cara sábio, eu vou sentar com ele, vou ver o que ele tem pra me falar sobre isso. E aí, cara, larga o emprego, vou estudar pra concurso, e aí, caso, separo, o que eu faço na minha vida, né? Quando você pede aquele conselho do seu amigo, muitas vezes você faz exatamente o contrário do que ele te aconselhou, né? Por quê? Porque você tem liberdade, a decisão é sua, você pediu um conselho, né? Mas a decisão final é sua. Aqui é o mesmo cenário, tá? O conselho, ele emite aquele parecer, ele faz o aconselhamento, mas a decisão final é do presidente da República. Mas aí o que acontece? Primeira coisa, você tem que saber a composição. E se você notar, a composição ela fala o quê? Ó? No inciso primeiro, ela não coloca o presidente da República, ela coloca o quê? Vice-presidente da República. Aí logo depois ela vem presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Aí vem líderes da maioria e minoria da Câmara dos Deputados, líderes da maioria e minoria do Senado Federal, ministro da Justiça. E eu quero que você faça uma observação aqui, ó, o único ministro de Estado que compõe o Conselho da República. E por fim, o que mais cai em prova, quem também? 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos, porque eu não quero novinho não consegue aconselhar ninguém, não é isso? Mais de 35 anos, né? Aí nós já sabemos, eles vão ter mandato de 3 anos, e isso aqui, meu amigo, é vedada recondução. Aí desses 6, 2 são nomeados pelo presidente da República, 2 pela Câmara dos Deputados e 2 pelo Senado Federal. 2 eleitos pela Câmara, 2 eleitos pelo Senado e 2 nomeados pelo presidente da República. Não foi isso que nós já vimos? Aqui está uma questão da sua prova. Composição, tá? Aí, o que você tem que tomar cuidado? Vamos para os peguinhas. O presidente, ele pode... existe a possibilidade do presidente da República ele convocar para participar da reunião outro ministro de Estado quando o tema abordado, o tema que o presidente da República está pedindo aconselhamento tiver relação com a pasta ministerial? Pode ou não pode? Pode. Poder pode. Porém, não possui direito a voto, não possui voto esse ministro convocado, tá? E ele não integra o conselho, tá? Ele participa da reunião. Então isso aqui nós já matamos. Tá vendo? Beleza. O que mais nós temos que tomar cuidado aqui? Falamos da composição. E aí, professor? Objeto de aconselhamento. O presidente ele vai convocar o Conselho da República para tratar de quais temas? Aí o que nós vimos? Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Esse aqui, você vai fazer uma observação comigo que esses 3 temas, quando o presidente vai
decretar a intervenção federal, quando ele vai decretar o estado de defesa, quando ele vai solicitar autorização para o Congresso para decretar o estado de sítio, essas três situações aqui, o presidente ele tem que convocar não só o Conselho da República, mas também o Conselho de Defesa Nacional. Então isso aqui está nos dois, tá? O que você tem que tomar cuidado é o próximo tema. Por quê? Porque o próximo ele é específico do Conselho da República, para tratar do quê? Sobre a estabilidade das instituições democráticas. Estou diante de um cenário em que as instituições brasileiras, algumas instituições brasileiras, que têm um grande papel relacionado à democracia, né? Elas estão passando por uma instabilidade, né? O povo está descrente, o povo não confia, né? O povo está querendo... nós temos uma grande massa da população querendo invadir Congresso, querendo destruir Congresso, não acredita mais no poder, não acredita mais no Estado. Presidente, cara, eu preciso agir. Nós vamos ter aqui uma situação em que o povo brasileiro, a nação brasileira, está querendo o quê? Destruir tudo e falar, não, o Estado não funciona, nós vamos organizar isso aqui de novo, vamos começar do zero, nem que a gente volte pro mundo das cavernas, tá? Diante desse tipo de situação, o presidente precisa agir. E aí ele pede o quê? Ele vem, convoca o Conselho da República para ouvir as opiniões de quais atos ele poderia realizar aqui, tá? Diante dessa, para proteger aqui, para gerar essa estabilidade, né? O retorno da estabilidade, da normalidade das instituições democráticas, tá? Diante de uma instabilidade, tá? Das instituições democráticas, ele convoca o Conselho da República. Fica tranquilo que quando eu te explicar agora, no nosso próximo bloco, o Conselho de Defesa Nacional, você não tem como errar, você não tem como confundir um conselho com o outro. Confia em mim, tá? Eu vou te ajudar com isso. Você vai aprender por exclusão, tá? Não perca o próximo bloco, eu vou começar a trabalhar com vocês o Conselho de Defesa Nacional. Sobre o Conselho da República, você precisa saber disso. Foque no seguinte, esses 6 brasileiros natos aqui, eles... o serviço que eles prestam é honorífico. É isso? O que é isso? Sem remuneração. Tá ok? Beleza? Beleza, senhores. Eu finalizo esse bloco, volto com o próximo bloco, finalizando Poder Executivo, e vou trabalhar o Conselho de Defesa Nacional e vou te mostrar as diferenças entre ambos. E aí você não erra uma questão de prova, pode confiar. Tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo bloco.